A gente prometeu, né, que a gente ia trazer a fala ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está lá em Brasília, em frente ao Senado, e vamos acompanhar então o que ele está dizendo. O senhor Paulo Gonet me bota, foi além dos autos. Eu não tenho que provar que sou inocente. Ele tem que provar que eu sou culpado. Tudo é suposições. Talvez, quem sabe, entra a urna eletrônica como uma vaca sagrada, que ela é a peça mais importante para me acusar. Quando você vê manifestações do próprio Carlos Lupe, que continua no Facebook dele, dizendo que sem voto impresso, a fraude impera. Eles que têm que provar que sou culpado, tudo são suposições. Em decisão explosiva, o ex-presidente Jair Bolsonaro rebateu a acusação de tentativa de golpe de Estado. Afirmou que não precisa provar inocência e que tudo não passa de suposições sem provas. No vídeo de hoje, você vai entender o que Bolsonaro disse em sua coletiva no Senado, porque essa postura pode influenciar o rumo do processo no STF, o impacto político dessa fala na disputa por 2026 e na opinião pública. Curta, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro desta história que divide o país. Nós não podemos desconfiar da urna. Eu, como parlamentar, lá atrás, apresentei uma emenda a um projeto onde o Rodrigo Maia era o relator. Reforma política. Aprovei o voto impresso. Dilma Rousseff vetou. Derrubamos com o apoio do próprio PT. Fui no TSE, junto com o ministro Fux. Ele estava preparando as urnas já modernizadas. Vi as urnas. Todo mundo elogiou a urna, Barroso elogiou a urna, Gilmar Mendes elogiou a urna com o voto impresso ao lado. Depois o Supremo, por 8-3, diz que é inconstitucional. Nós continuamos lutando pelo voto impresso. Como na Venezuela, nas eleições desse ano, tivemos voto impresso, pela primeira vez. E lá foi possível detectar, então, que tinha algo errado. E quando se fala em urna eletrônica, esqueça a palavra fraude. Qualquer instrumento eletrônico pode falhar, qualquer um. Só a urna que é infalível. E nós devemos buscar cada vez mais camadas de proteção que dê confiança ao povo. Agora, me acusar que eu atentei contra a democracia por querer o voto impresso é desconsiderar o parlamento brasileiro. Querem a todo custo me botar, como está no inquérito, né? No 8 de janeiro, eu estava nos Estados Unidos. Como é que eu posso responder por depredação de patrimônio? Você não estava aqui. Eu, chefe de uma organização criminosa, armada, golpe de Estado. Chegue na Polícia Legislativa aqui no Senado, aqui, e pergunte se alguma arma foi apreendida. Não tem nada que me vincule a esses atos. Pessoas inocentes presas, o que me parece, uma opinião minha, que foram presas para justificar a minha prisão. 40 anos de cadeia. Está sendo feito justiça comigo? Sempre joguei dentro das 4 linhas. Quando se fala em estado de sítio, você não pode, ao procurar dispositivos na Constituição, ser acusado de golpista. Não tem cabimento isso. Eu vou enfrentar o julgamento, não tem alternativa. Mas eu lamento a peça do senhor Paulo Gonet, uma pessoa que sempre tive no mais alto conceito, católica, temente a Deus, e se presta a fazer um relatório desse, indo além do que a Polícia Federal falou. Alguma pergunta sobre golpe de Estado? Eu complemento. Quando há uma tentativa ou um golpe de Estado em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos, o mundo todo fica sabendo. Quem foi o autor, quem foi o general, quem foi o presidente, quem foi o civil. Até hoje aqui, não chegaram à conclusão quem coordenou o 8 de janeiro, quem comandou. Um golpe sem armas, sem forças armadas, sem um núcleo político que fez contato com o parlamento, que fez contato com a imprensa, que fez contato com o mundo. É um absurdo isso aí, é um absurdo. Tentativa de golpe de Estado, é um absurdo, não tem cabimento isso. Inocentes sendo presos ainda, inocentes agora respondendo o processo também. Quando
acabaram as eleições em 22, dia 1º de outubro, eu falei, vocês estavam lá, parte de vocês lá na Alvorada, vão sentir saudades da gente. Só sentem saudades quando alguém vai embora. No outro dia, fiz um vídeo, joguei na internet, pedindo os caminhoneiros desobstruírem as vias do Brasil. Tínhamos aproximadamente 1000 pontos de obstrução. O Brasil ia quebrar. Como no governo Temer aconteceu algo semelhante. Quem quer dar um golpe, quem quer o mal do país, não teria feito aquele vídeo que eu fiz. E mais de 90% dos caminhoneiros atenderam. O Brasil não entrou numa situação caótica. A pedido do Lula, via ministro Zé Múcio, nomeei 2 ministros, dois comandantes de força. No dia 30 de dezembro, fiz uma live. Não somos iguais a eles. Nós respeitamos a Constituição. Nós não depredamos patrimônio. Tudo na transição foi legal. Ninguém reclamou da transição. Do nosso lado foi o Ciro Nogueira, do lado de lá foi o Alckmin. Nenhum problema na transição. Agora essa questão de golpe de Estado não tem cabimento. Até há pouco tempo, conversando com um colega israelense, ele falou, que golpe é esse que o Mossad não está sabendo? O ex-presidente, então, o Jair Bolsonaro, nesse momento discursando, a gente vai seguir acompanhando, ele fazendo, a defesa dele, falando que o julgamento é injusto, ele que está também no centro das atenções depois da carta enviada por Donald Trump, desse pronunciamento oficial do presidente americano quanto ao tarifaço. Até algumas pessoas estão dizendo que Jair Bolsonaro poderia ter sido, com perdão da expressão, um boi de piranha, ou seja, ter sido colocado ali naquele primeiro parágrafo da carta realmente para que fosse comprovar a tese, mas uma utilização do Donald Trump para que colocasse ele como vilão, sendo que ele queria impor taxas ao Brasil e também em resposta ao presidente Lula. Você acredita nessa tese, Zagarino? Acredito, tanto é verdade que Donald Trump ele não deu tanta relevância para o Jair Bolsonaro quando ele foi questionado. Ele disse, olha, o Bolsonaro ele não é meu amigo, ele é um colega, uma pessoa que eu tenho um apreço, tenho um respeito por ele, foi um bom presidente da República e respeitava as leis, respeitava a aliança histórica com os Estados Unidos. Mas se Donald Trump, ele, a pessoa inteligente que é, as decisões dele, ele tem que pensar sempre no revés político. Então, mais fácil colocar a culpa no Bolsonaro e jogar no mesmo balaio de gato do que falar de forma bem clara e evidente que foi em relação ao envolvimento do Brasil com o Irã, ao envolvimento do Brasil com a China, ao envolvimento do Brasil com países que são avessos à democracia. E países avessos à democracia, em sua grande maioria, são adversários ideológicos e geopolíticos dos Estados Unidos. Então, eu acredito sim que faça sentido, mas o fato concreto é que o Donald Trump fez a carta, taxou e ainda não conseguimos chegar em nenhuma solução, E agora estão querendo colocar essa responsabilidade, essa culpa no ex-presidente Bolsonaro, que de acordo com o seu discurso, que ele sai em defesa, e ele não tem outra alternativa, senão vir a público e trazer para si, trazer ao seu lado a população que ou votou nele ou que tem um mínimo de juízo e acredite de fato que o Bolsonaro disse faz sentido, porque em que país no mundo que nós vemos um golpe de Estado sem armas? Em que país no mundo que nós vemos um golpe de Estado sem apoio de outros países com armamento, com poderio bélico? Em que país no mundo que nós vemos golpe de Estado com o presidente passando a faixa, um presidente fazendo uma transição regular, um presidente pedindo para não ter manifestação, um presidente que absolutamente seguiu as 4 linhas? Ele sempre falou isso. Nós podemos até ver inúmeras pessoas questionando, dizendo, olha, nós queríamos que não fosse dessa forma, temos que voltar à ditadura. É um monte de absurdo. Pessoa que fala que tem que retornar à ditadura no Brasil, é um absurdo. Só que são pessoas que têm as suas opiniões. E essas conversas de boteco, essas conversas não podem ser consideradas crimes, essas conversas não podem tirar do jogo, tirar das eleições a pessoa que sempre aparece como primeira nas pesquisas, a pessoa que tem a maior amplitude da população, que é o Bolsonaro. Zagarino,
porque o cenário mudou um pouco em relação às pesquisas desde que houve, então, essa medida do Donald Trump. Até a Quest fez um novo levantamento com alguns cenários, né? E segundo essa última apuração, Lula lidera em todos os cenários o primeiro turno, empataria só com o Tarcísio em eventual segundo turno, e no limite da margem de erro, que é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa anterior mostrava Lula empatado com Bolsonaro. Tarcísio, Ratinho Júnior, Michele e Eduardo Leite. O que vocês acham que fizeram mudar esse cenário? Até eu quero a opinião do pessoal do chat, né? Mas realmente a gente faz algumas projeções em relação a isso, conforme o levantamento da Quest, que ouviu mais de 2.000 pessoas em todo o território nacional nos últimos dias. Vou pedir para o pessoal projetar na tela só os cenários que demonstram, então, esse levantamento. Começando, então, pelo primeiro cenário. Será que dá para a gente colocar aqui? A gente vai discutindo também em relação à bancada, porque de fato mudou. A gente vê no levantamento, então, que o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, realmente estava ali com 15%, aí depois aparece a Michele Bolsonaro com 13%, Ratinho Júnior com 9%, Eduardo Bolsonaro com 8% e Pablo Marçal com 8%. Eduardo Leite, então, com 4%. Esse é quem deve ser o candidato da direita sobre o nome que deve estar à frente. Aí, quando a projeção é feita realmente com o presidente Lula, no enquadramento para a presidência da República, a gente percebe, então, o Lula com 32%, aí logo na sequência, Jair Bolsonaro mais enfraquecido diante dessa fala do Donald Trump, com 26%, o Ciro Gomes aparece com 8%, Ratinho Júnior 6%, Ronaldo Caiado 3% e o Romeu Zema com 2%. Os indecisos e as pessoas que não souberam opinar ou que não vão votar também representam 14%, os indecisos 9%. Então a gente tem diferentes âmbitos em relação à pesquisa Quest, nesse último levantamento. Aí quando a Michele Bolsonaro também aparece no cenário, ela tem ainda um percentual menor do que o ex-presidente, marido dela, Jair Bolsonaro. Ela aparece com 19% e o Lula com 30%. O Ciro Gomes ganha um pouco mais de força, com 10%, Ratinho Júnior com 7%, Ronaldo Caiado 5% e o Romeu Zema com 4%. E outro cenário também aparece ali com outros candidatos, mas fato é que, diante desses levantamentos que foram feitos pela Quest, realmente o atual presidente parece ter sido fortalecido diante desse levantamento. Eu não tenho dúvidas, isso é tudo em razão dessa narrativa e esse jogo de marketing que o governo federal fez e o presidente Lula também fez, se aproveitando do discurso de Donald Trump, tem envolvido de forma direta o ex-presidente Bolsonaro. Mas é muito importante a gente lembrar que as pesquisas eleitorais, elas são recortes daquele momento. Então, sim, neste exato momento, nesse período de dias que essa narrativa tá a todo vapor, que você tá recebendo no seu celular aí, olha, o Lula, paz e amor, a culpa é do Bolsonaro, é evidente que naquela maioria de pessoas que não se importam com política, quando elas são questionadas, a resposta acaba sendo a primeira coisa que vem na cabeça. Então, as pesquisas, elas retratam um recorte deste momento. Eu acredito que o cenário, ele não vai se manter e irá retomar a realidade, que é quando a pessoa tem uma linha de raciocínio maior em relação ao que vem acontecendo no país e o grande culpado da economia. Porque pesquisa para presidente, muitas vezes a gente fala, existe uma dicotomia, tá polarizado, tá. Só que o brasileiro, na hora de responder, ele vai falar, pô, eu tô sentindo no meu bolso, a economia tá muito ruim, o meu dinheiro vale cada vez menos. A culpa é de quem? Dificilmente ele vai falar que a culpa é do ex-presidente por causa do presidente dos Estados Unidos. Então, provavelmente, com o passar dessa cortina de fumaça, dessa narrativa toda que o governo federal vem fazendo, e de forma positiva para eles, dentro da estratégia de marketing, está dando muito certo, tanto que a pesquisa demonstra isso. Mas, mais uma vez, eu volto a dizer, narrativas não vencem eleições. O que faz vencer uma eleição para o governo federal é o rumo da economia. E a economia no Brasil está de mal a pior, com os poderes se degladiando entre si. Narrativas podem não vencer as eleições, mas as tratativas, elas são extremamente importantes.